Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: eu fui nomeado num processo no qual o perito anterior ele antecipou, digamos assim, o julgamento dele na fase de impugnação de proposta de honorários, sem análise da perícia. Nesse momento da fase pericial, dos procedimentos periciais, estamos discutindo ali honorários, estamos discutindo valores, por que os honorários do perito chega ou atingiu aquele valor. E nós temos ali o direito das partes de contestar e o direito também do perito manter o valor ou de abaixar se ele achar interessante. Então ali nós não estamos discutindo mérito, não estamos discutindo a análise pericial ali no caso. Não tem coleta, não tem exame, não tem análise, não tem nada que venha a trazer uma conclusão, né? Ou algo que venha a tendencionar uma conclusão, né? E eu estou num processo que eu fui nomeado, no qual o perito anterior ele foi destituído, não porque os honorários estavam erroneamente caros ou algo assim, mas porque ele antecipou a sua conclusão. Ele apresentou proposta de honorários, falaram que estava muito caro, isso é normal, comum, todo advogado faz isso, inclusive das duas partes, né? Lógico, querendo abaixar o valor, ou quanto mais baixo para ele e para o cliente dele, muito melhor, né? Então, nós estamos falando ali de uma fase de análise. O que acontece? De análise de valores. O que o perito disse? O perito ele adicionou na sua impugnação não só os quesitos, os quesitos de complicabilidade da perícia, mas ele também adicionou que determinado artigo do contrato dizia que a parte estava errada, né? Dizia que a parte estava comprometida porque por causa disso, não lembro muito bem aqui do que aconteceu, mas ele citou o contrato entre as partes, ele se adiantou dizendo que o contrato garantia à parte tal o direito disso e daquilo. Então dali ele já perdeu todo o direito do perito, né? Ele extrapolou todo o senso do normal, né? Ele não estava mais dentro do seu âmbito de conhecimento, ele estava discutindo contrato, artigos contratuais. E perito não discute artigos contratuais, a não ser que os artigos contratuais sejam técnicos. Se os artigos estão discutindo questões técnicas, aí sim o perito pode contestar, pode discutir, pode polemizar em cima, né, daquele artigo. Mas se não tem nada a ver, se é um artigo contratual mesmo, se é jurídico, é extrapolação da sua área de conhecimento, discutir sobre isso. E outra, detalhe, não é ali o momento de se discutir uma cláusula contratual. Se o perito vai discutir uma cláusula contratual que seja técnica, que seja do conhecimento dele, é na fase de análise de dados, né? na fase de pós-perícia, né? De pós-perícia de campo. Não é nessa fase de impugnação. Ali não pode ter análise de mérito. E é até ruim para o perito fazer a análise de mérito ali naquele momento. Por quê? Porque é lógico que a parte vai impugnar ele, porque ele está demonstrando interesse na causa, demonstrando que ele já tem um pré-julgamento da causa. Lembrando que eu falei que nos vídeos anteriores, em vídeos anteriores, que não há nada de errado com o perito antecipar ou ter um pré-julgamento, tá? Desde que
na análise de campo, ele seja imparcial, ele seja íntegro, e se ele identificar que ele estava errado no pré-julgamento dele, que ele corrija conforme os fatos, tá? Técnicos, tá? Conforme a tecnicidade da coisa. Então ele pode, todo ser humano tem essa questão de, rapaz, lendo isso aqui parece que o réu tá errado. Vamos ver? Vai lá na perícia de campo, coleta tudo, chega em casa, faz a fase de coleta, exame, análise de dados, aí você vai perceber que, opa, não, eu estava errado no começo. O réu não é errado, quem está errado aqui é o autor por causa disso, disso, coletado lá na perícia de campo. E isso é normal, tá? E eu vou te dizer, vou te ser bem sincero, a maioria das vezes que eu tenho um julgamento antecipado, um pré-julgamento de um caso, chego no momento da perícia, as questões se invertem, tá? Porque muitas vezes quem está errado floreia mais nos autos do que quem está certo. Ele se esforça mais para conduzir o juiz, o perito, as partes a entenderem que ele está certo. Então pode aparecer ali para o perito que aquela parte está certa e a outra parte está errada. Mas quando você vai ver os fatos, tudo muda, e é isso que tem que ser colocado nos laudos. O que foi realmente coletado, examinado e analisado, né? Os fatos, a tecnicidade, tá? Nada de fazer, tentar forçar aquilo que você pré-julgou, né? Tentar fazer aquilo virar uma verdade. Não, você vai analisar. Vou dar um exemplo da televisão, por exemplo. Veio aqui na cabeça agora. Eu li nos autos, parecia que a televisão deu problema de fábrica. Em poucos meses, em tempo de garantia, ela começou a criar aquelas faixas transversais. O que o autor disse? O autor disse que isso era defeito de fábrica e contou uma história e trouxe bagagens de outros problemas, de outras, né, de recalço, não de recalço, mas de outros clientes com o mesmo problema. O que aconteceu? Aparentemente, e aí o que veio fazer a ré? A ré simplesmente contestou, né? Dizendo que o produto foi utilizado foi utilizado um líquido para limpeza e que danificou. Então assim, quem floreou foi o autor. Quando eu fui verificar, eu fui certo de que era um problema de fábrica, que era uma delaminação, por exemplo, de fábrica. Mas quando eu analisei e consegui ver, tem um vídeo que eu falo, explico, tem as fotos, tá aqui, procura lá. Vou deixar aqui embaixo também se você tiver curiosidade. Mas o vídeo deixa bem claro nas fotografias que houve a presença de um líquido que escorreu pela tela, e que ela adentrou no sanduíche por umidade ascendente, né? Entrou dentro do sanduíche da tela e isso começou a danificar a tela, tá? Então isso ficou bem claro. E a princípio eu não queria acreditar que fosse isso, mas infelizmente estava lá o fato e eu tive que colocar nos autos que na verdade eu não cheguei a fazer concluir essa perícia. O juiz mandou substituir o perito porque eu cobrei um valor um pouco acima do esperado e a perícia era gratuita. Então aí o juiz não teve como conceder o valor que eu pedi. Mas eu fiz a perícia de campo, tá? Eu explico, é complicada essa situação, mas eu explico melhor lá no vídeo sobre esse fato, né? Mas então, tava aí. Quando eu fui ver, não era o que eu esperava, não era o que eu tinha pré-julgado, antecipado, né? Então, o que eu iria fazer nos autos? Eu iria explicar a situação, o fato narrado, né? O fato que eu coletei lá na hora, né? E, com certeza, a parte prejudicada seria o autor, que aparentemente utilizou um líquido para limpar a tela da TV e escorreu. Agora, nesse processo que eu fui nomeado agora e que o perito antecipou
o julgamento, né, expor a conclusão, esse daí realmente cometeu um erro crasso, né? Porque não se faz antecipação isso aí você está deixando bem claro que você tem um pré-julgamento, que você pré-julgou aquilo, que você tem uma intenção de utilizar daquela forma nos autos, né? Não é dessa forma que você age, né? Se você tem um pré-julgamento, segura para você, porque no momento da coleta de dados, tudo pode mudar. Então, vamos deixar bem claro, né? Mudou, você utiliza a realidade dos fatos e não o que você imaginou. Perícia não é... O perito não vai criar um laudo de imaginação própria. Ele vai utilizar os fatos coletados ali, né? E se ele coletou e é diferente do que ele prejulgou, pouco importa. O fato é fato, não se discute fato, se discute tecnicidade, tá? Bom, pessoal, queria trazer essa questão para vocês, tá? Que eu me deparei nesses autos. Achei que o colega perito agiu erroneamente, tanto que a parte prejudicada impugnou, trazendo esse tipo de situação, e o juiz entendeu realmente que foi antiprofissional da parte do perito, destituindo-o. E aí me nomeou, e eu já apresentei proposta de honorário, estou aguardando agora a impugnação que vem em breve. Mas aí eu vou contestar, eu vou contra-impugnar com fatos honorários, não com fatos de análise do mérito. Bom, pessoal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Grande abraço!